Eu não Ela tá entendo aqui. por que que a Marília. Eu sei, mas eu gosto de olhar para ela, eu gosto de ver ela. Eu não sei por que que ela não fica, não participa, se ela é Ela tão importante nesse contexto. Eu fico, eu não quero ela nos hoje bastidores, eu quero ela à frente. a Marília aqui sendo chamada nesse domingo. É, É, é importantíssimo a Marília e estar à pra frente gente desse dar um debate bom como mulher. dia para todo mundo. E vamos lá, hoje é domingo. A gente vai começar o nosso programa 11h30, aqui fala com isso. Domingo, 11h30. 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 É, A gente começa e sempre tem um delay aí por conta das redes. Agradecendo aí o Jornalistas Livres, o Emílio, o pessoal do Jornalistas Livres, Jornal Empoderado. A gente começa hoje um dia muito importante, porque a gente está recebendo aqui Fernanda Lopes, do Fundo Baobá da Equidade Racial, que também é bióloga e trabalha com. Além, ela trabalha no programa do Fundo Baobá para a Equidade Racial, bióloga, doutora em saúde pública e ativista antirracista. Ela foi funcionária do Fundo de População da ONU e pesquisadora ligada a grupos que atuam nas áreas de direitos humanos e saúde. O que a gente está pensando, observando nos últimos dias, e nos últimos tempos, quando a gente faz uma análise econômica da história do Brasil, Fernanda e Mara, a gente percebe que algumas coisas não fazem muito sentido para a gente. A gente percebe que inicialmente não havia os restos de alguns animais eram dados às pessoas escravizadas, né? Bem injustamente escravizadas. E essas pessoas iam produzindo com alguns grãos, como o feijão, alguma comida. E isso era chamado de ração, de resto, né? E aí deram um nome para isso de feijoada. Quando a feijoada começou, quando alguém experimentou, alguém que não era dessa classe de população escravizada, gostou da feijoada, começaram a comercializar a feijoada e a feijoada virou um patrimônio nacional, gerou muitos dividendos, muito lucro. E as pessoas que inventaram essa feijoada, as pessoas que faziam a feijoada, não receberam esses dividendos, esses lucros, não ficaram ricas e não melhoraram sua situação socioeconômica. A gente tem que, durante a história do Brasil, quando ele começou a investir em café, trouxe a Bolsa de Valores, importaram 1 milhão de pessoas, ou melhor, sequestraram 1 milhão de pessoas do continente africano para poder trabalhar nessas lavouras de café, para o Brasil enriquecer, para o Brasil ter Bolsa de Valores, ter mais café, vender muito café, importar, exportar café. E essas pessoas não participaram da receita do café. E constantemente o pão de queijo que foi inventado pelas pessoas escravizadas, aguardente, todas as produções, tecnologias, ideias, inovações que são trazidas, né, para da população negra, pela existência e pela sobrevivência, são apropriadas por outros segmentos, outros grupos sociais. Eles enriquecem muito e isso não é devolvido jamais à população negra. Eu queria perguntar para Mara se isso acontece também na coleta seletiva, ou se na coleta seletiva, a partir do momento que o material reciclado, os resíduos sólidos entraram no, no, no top da economia e geraram muito dinheiro, a população catadora foi beneficiada com isso. E perguntar para a Fernanda do Fundo Baobá como que o Fundo Baobá, né, que é uma instituição que capta recursos com pessoas civis, instituições e, e outros grupos, como que é essa relação, né? Que o Fundo Baobá vai tentando, de alguma forma, melhorar essa distribuição de renda. Mara, Bom, pode bom começar. dia, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo? Legal. Bom dia, gente. Eu quero saudar as minhas mais velhas, né? Saudar as minhas mais novas. Quero mandar um axé muito grande para a Mãe Dango, para a Cambela, para a Tala, né? Para a Deuá, que são as mulheres mais velhas do nosso dia a dia, que estão em todo esse processo de cuidar das nossas energias, dos nossos bantos. E quero agradecer quem está na live já de primeiro, né? Que live 11h30, né? Meu feijão está no fogo, mas é importantíssimo que a gente tenha esse tempo para falar de como as maiorias, né? As pessoas nos colocam como minoria, mas nós somos a maioria.
Por que nós somos a maioria? Porque nós somos o povo preto, nós somos o povo que foi escravizado, nós somos o povo que não tem economia. E assim, a gente não foi, de maneira alguma, importado, né? Ainda bem que o Marcos corrigiu. A gente não foi importado, a gente foi sequestrado. Quando há sequestro, né, nenhum direito lhe é garantido. Né? Você vem amarrado, amordaçado, machucado, contra a sua vontade, para fazer coisas contra a sua vontade. Então, não é diferente, né? Porque as coisas não mudam porque o tempo passa. As coisas mudam porque nós nos levantamos, né? Quebramos as correntes para fazer com que as coisas mudem. Então, sobre a economia do resíduo sólido, que alguns ainda tratam como lixo, né? Não houve, não há, né, nenhuma garantia de direito para as pessoas que começaram esse processo. Quem são essas pessoas? São o homem do saco, né? É a mulher do saco, né? Como todo um desmonte, e há um desmonte, né, das nossas conquistas. As catadoras, os catadores, sempre vieram carregando seus sacos pretos, sempre vieram marginalizados, discriminados, rotulados por uma sociedade para fazer diminuir o nosso valor, né? Porque hoje, se você for falar sobre coleta seletiva, a prefeitura, o Estado, o governo, eles falam assim, mas eles fazem 1% de coleta seletiva, porque eles falam a partir das cooperativas. Mas isso é uma grande inverdade. Por que é uma inverdade? Porque existe o catador avulso, o cara que está na carroça, o cara que guarda no quintal de casa, a mulher que está ali na frente, separando. Muitas vezes o filho passa, vê uma pet na rua, uma latinha, ele vai lá e guarda. Então, tem todo esse contexto que não é considerado como produtividade do nosso povo, né? Nos é roubado. São estatísticas, dados que não são verdadeiros, né? Como toda vez que eles fazem algum dado sobre a maioria, quando eles colocam alguma estatística sobre as maiorias, que nós somos, queiram sim, queiram não, a maioria. Nós somos a maioria. E isso me traz sorriso, né? No tempo de pandemia, isso me traz esperança no tempo de pandemia, porque eu sei que eu faço parte do coletivo de maioria. E jamais, gente, jamais houve esse repasse, jamais houve esse reconhecimento das catadoras, avulsas, que estão dentro de cooperativa ou não. E como eles conseguem fazer esse desmonte? Eles conseguem fazer esse desmonte dizendo que quem não está em cooperativa não é legalizado. Quando você não é legalizado, você está no ilegal. Então, isso já é uma forma de criminalizar o coletivo de catadoras. Eles dizem que o nosso trabalho, todo o esforço que nós fazemos, que fizemos por anos, décadas, de carregar bags, de puxar sacos, de abrir lixo, de ensinar a população a separar, de conquistar o coração da dona de casa, é 1%. Né? Então, eles estão sempre puxando para trás, sempre puxando a maioria para trás, para não nos dar esse direito de... Eles não querem nos dar o direito de compartilhar com o ganho. Né? Hoje, quem está à frente da grande indústria de reciclagem não é a mulher do saco, não é o homem do saco. São os grandes empresários, os atravessadores que têm dinheiro para comprar do carroceiro por 5 centavos um quilo de PET. Então, sempre quando a gente tenta avançar, a maioria tenta avançar, criar uma forma de economia, de sustentabilidade, né? Eles tentam fazer com que nós regredimos. Essa é a grande verdade. Então, não há compartilhação de lucro, não há compartilhação de benefício, não há compartilhação de vida, esse processo de massacre da maioria. E não é um projeto, não é um projeto, viu? De uma prefeitura, de um governo estadual, de um governo federal. É um projeto mundial, nós vemos isso no mundo inteiro. Né? Quem acompanha toda essa luta sabe que isso é um processo mundial. É um processo mundial de fazer com que nós retrocedemos, para que, que a gente volte atrás de tudo aquilo que nós avançamos. Né?
Então, eles não fazem esse repasse de direitos da maioria. Eles simplesmente colocam a gente no clandestino, na ilegalidade, porque não é interessante para o mundo. Não acredite que é o seu município, não acredite que é o seu prefeito, né? Acredite que é mundial esse desmonte da nossa maioria preta, da nossa maioria de luta. É isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. É isso aí. E, Fernanda, conta pra gente um pouco sobre como o Fundo Baobá entende essa relação e como que ele atua para diminuir os impactos disso que a Mara acabou de falar, né? Bom dia, Max, bom dia aos telespectadores, bom dia, Mara, muito obrigada por essa aula de História e Economia que você acaba de nos dar e uma aula de humanidade, né? Contar um pouquinho dessa história do Fundo Baobá e nesse contexto, para a gente é muito importante. Então, como o Max falou, o Fundo Baobá é uma instituição filantrópica que capta recursos de pessoas e de instituições e busca engajar pessoas e instituições em prol da causa que é a equidade racial no Brasil. O que é equidade racial? A gente apoia iniciativas de lideranças e grupos, organizações, coletivos negros, iniciativas para melhorar a vida da população negra, ampliar as potencialidades da população negra, garantir a possibilidade, a chance destas pessoas terem o seu pleno potencial desenvolvido. E isso é operação da justiça. Então, a gente trabalha para garantir justiça social, trabalha para contribuir para que as sociedades sejam mais justas. Uma sociedade mais justa, pensando no Brasil, mas pensando em vários outros lugares do mundo, como a Mara bem disse, é preciso entender como que ela se constrói. A sociedade brasileira foi organizada sob a égide do racismo. E é por isso que quando a Mara fala que nós somos maioria, mas os nossos direitos são sempre minimizados, a gente não tem oportunidade de acessar os bens e os serviços que deveriam estar potencialmente disponíveis para todas as pessoas, essa maioria, ou mesmo os grupos que são menores, né? Mas essa maioria, que é a maioria negra, somos 55% da população brasileira, mas somos aqueles que experimentam, vivenciam falta de acesso à educação, falta de acesso à educação de qualidade, né? Educação formal de qualidade, o que impacta no acesso ao mercado de trabalho, aos bons empregos, ou a empregos com salários justos, moradia digna, um ambiente que seja seguro, saudável, atenção à saúde nos diferentes níveis de complexidade, tudo isso falta a nós. Por quê? Porque o país está organizado na economia, na política, na cultura, nas lógicas de ambiente de distribuição, todo atravessado por esse racismo, que vai garantir a apropriação dos resultados positivos da produção da riqueza por segmentos que sempre foram privilegiados e, ao mesmo tempo, que nos mantém num espaço que é um espaço de inferioridade, de distribuição desigual desses resultados da produção de riqueza, né? E a Mara falou muito bem para a gente quando ela traz a história desta produção, dessa inserção num mercado que do tratamento dos resíduos sólidos, que antes era visualizado como algo de não valor,
consumo, né, valor rentável, e de não valor humano, né? Então, cabia a estas pessoas que, na lógica da sociedade, têm menos valor como seres humanos, fazer este trabalho. Quando isso começa a ser visto como um espaço de geração de riqueza, estas pessoas são desconsideradas num processo de transformação dessa riqueza em oportunidades e seguem a deriva, cuidando, por sua própria sorte, né? Sendo guiadas por sua própria sorte. Então, o Fundo Baobá, ao longo dos anos, o ano que vem a gente faz 10 anos de existência, e a gente vem buscando, enfim, mudar um pouco dessa história. Ao investir nas iniciativas negras, nós rememoramos a história da filantropia negra no Brasil, né? No fim do século 19, 18, ali em 1890, 1870, ainda antes da abolição da escravatura, as pessoas negras se juntavam para comprar alforria, para permitir que negras e negros tivessem enterros, né, funerais com dignidade, e se juntavam os seus poucos ganhos para lutar pela vida, pela liberdade, pela dignidade. Essa é a história da filantropia negra, e o Fundo Baobá vem com nessa esteira de construção de espaços de solidariedade e de fortalecimento das nossas potências, das potências negras. Então, é isso que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Já são mais de 9 milhões de reais até junho desse ano, de 2014 até junho desse ano, investidos em projetos. Hoje, fora a ajuda emergencial, que aí a gente vai contar um pouquinho mais tarde para vocês, mas a gente já tem 188 projetos, iniciativas apoiadas em todo o país, mas com uma atenção especial para a região Nordeste. E essas 188 iniciativas apoiadas em todo o país já impactou mais de 100 mil vidas. Então, a gente construir um ambiente favorável às nossas vidas, à promoção da nossa dignidade e enfrentando o racismo, porque sem enfrentar o racismo a gente não tem justiça social. Obrigado, Fernanda, que maravilha. Gente, como é bom estar um domingo desse, embora seja cedo. Obrigado pela presença de todo mundo que está participando. E é muito bom para mim sempre estar chegando aqui aos domingos com a Mara, com a Dona Tereza e mais um convidado. Está fazendo os domingos dessa pandemia muito mais agradáveis. É uma atividade muito rica. Dá muito trabalho para quem acha que live é só assistir uma live. Não é tão simples assim, mas está sendo muito gratificante. E eu quero aproveitar as pessoas para explicar um pouco da Ação Catadoras. A Ação Catadoras é um projeto que a gente começou já há algum tempo desenvolvendo para apoiar a cooperativa Granja Julieta, que depois se expandiu para apoiar as ações e os trabalhos comunitários da Dona Tereza, né? A Mara, ela tem uma história magnífica de vida, é uma luz que nos guia. Ela adotou 25 filhos. A Dona Tereza adotou 45 filhos. E sobre esse modelo e sobre esse pensamento, a gente produziu um documentário que ia entrar num circuito antes da pandemia e não poderia mais por conta da pandemia. E as cooperativas começaram a entrar num processo de muita dificuldade. Alguns cooperados até conseguiram auxílio emergencial. Muitos catadores são catadores porque não têm documentação, porque estão em situação extremamente irregular, né, porque já perdeu até a certidão de nascimento, tem vários problemas, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem acessar um celular. Então a gente criou a Ação Catadoras
para ajudar esses catadores que não têm acesso a esses fundos, a essas políticas públicas, e as cooperativas, né? Porque algumas cooperativas também estão ficando sem pagar aluguel, não estão conseguindo pagar suas contas. Eu até, depois a gente vai colocar aqui o link de um vídeo que a Mara passou para a gente, que é para a gente assistir o que está acontecendo numa das cooperativas dela, que quebrou a esteira, eles estão com dificuldade de trabalhar. E a gente tem aqui o Ação Catadoras. Eu vou pedir para as pessoas acessarem o nosso site, que é o catadorascinevozes.cinevozes.com.br, catadorascinevozes.com.br. E aí você pode acessar esse site, até pode ser agora mesmo, e colaborar com as catadoras. Quem colabora com esse site recebe o documentário como brinde, tá? Pode ser qualquer valor que você vai contribuir lá, e você vai receber esse documentário como brinde. Dessa forma, a Mara e a Dona Teresa vão estar podendo continuar com seus projetos, começar a fazer um projeto de uma forma mais digna. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, quebrou uma esteira agora lá da Mara, a gente consegue um dinheiro para a esteira. Mas e o banheiro? Como está o banheiro? E as outras contas? Então esses projetos começam a gente quer que eles saiam da precariedade e comece a acontecer com dignidade. Que as pessoas possam fazer um dos melhores trabalhos e principais, que é a nossa qualidade de vida e o sistema ecológico do planeta, com dignidade, como todo mundo, né? Todo mundo tem que ter direito à dignidade. Então, quem puder agora acessar o nosso site e colaborar, a gente agradece, o link está aí. E quem puder colaborar depois, o link vai estar na nossa página Cinevozes do Facebook. É muito importante estar indo nessa página, onde a gente vai sempre colocar o link das lives. E aí agradecer também aqui aos Jornalistas Livres, novamente, a Marília. Mara, eu chamei a Marília para vir, ela não quer vir, de jeito nenhum. Ela não quer vir agora, ela não é fã das câmeras. Marília. Ela tá ouvindo. Não é. Mas depois eu vou conversar com você, Marília. Não é questão de ser fã, é questão que nós estamos passando, né? Alguns estão no isolamento, alguns estão mocosados. Nós, mulheres pretas, que eu não posso nem filmar o tanto de filho aqui agora, que não cabe, estamos mocosadas, não estou no isolamento, não. Estou havendo um isolamento social. Não está rolando comigo, porque eu tenho muito filho, eu tenho 3 cachorros, um gato, sou catadora, trabalho com várias mulheres haitianas, e nós precisamos dessa sua presença física, entendeu? Nós precisamos nos olhar e saber o quanto eu sei, né? Eu sei, assim, um pouco que eu te conheço, assim, da última conversa que a gente teve, eu te senti num todo, então você é importante nesse contexto de mulher preta. Você está aqui para somar, entendeu? Mas eu não gosto, não é questão de gostar, é questão de sobrevivência das maiorias, minha preta. Mas vamos trabalhando isso nas lives, sem pressão, né? A gente também não pode oprimir a companheira, né? Não pode, não pode, mas a gente vai trabalhando, e para trabalhar tem que falar. Tem que falar, tem que falar, tem que falar. É isso. Ô, Fernanda, você já viu o nosso site? Você conseguiu ver o site? Conseguiu já ver o documentário? Eu já vi o site, já vi o documentário, já fiz doação. Olha, as pessoas têm que fazer isso também, gente. Tá imperdível. O documentário, compreender um pouco melhor dessa vivência, dessa realidade, é essencial para a gente transformar. O compromisso com a justiça, ele vem também da compreensão das pessoas, da situação que elas vivem, dos desafios que elas têm todos os dias e das barreiras que elas enfrentam, né? Quando a gente compreende melhor esse outro universo, a gente sempre se deixa tocar, a gente corresponsável pela transformação. A gente precisa conhecer. Eu já fiz a minha parte. Todo mundo que está assistindo aqui precisa também fazer a sua parte e disseminar essa ideia, disseminar essas informações e mobilizar pessoas para contribuírem. Eu já fiz um pouquinho e agora vou divulgar também.
E uma coisa, né, a Mara trouxe aí agora falando da Marília, mas reiterando a importância da busca pela dignidade. E o Max abriu esse outro momento para a gente falando sobre o direito à dignidade, né? A gente usa muito essas palavras e para o Baobá, viver com dignidade é o nosso principal, é a nossa grande prioridade de investimento, garantir que as pessoas negras no Brasil possam viver com dignidade, né? E dignidade, a gente usa, como eu tinha falado, a gente usa muito essa palavra, mas a gente fala pouco sobre o significado dela, né? Mas dignidade é ter a consciência do seu próprio valor, é desenvolver a sua honra, é zelar pela sua honra, é garantir que todas as pessoas, toda a sociedade te vejam neste espaço de pessoa humana e honrada. É ter verdade, é ter nobreza. Veja quão rico é o significado dessa palavra dignidade, né? Então, quando a Mara chama Marília para frente das câmaras também, ela está fazendo um chamado para todas nós, mulheres negras, mulheres em situação de pobreza, mulheres em contextos de violência, para que nós ocupemos este espaço nos bastidores, ficar mocosado, como a Mara nos disse, não nos ajuda, né? Nós estamos, sim, participando de todos os processos, mas é preciso sempre garantir esse equilíbrio, não estarmos só nos bastidores. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está só nos bastidores, a nossa dignidade enquanto coletivo minimizada, acaba sendo invisibilizada. Transformar. E a gente sabe que não é isso. E eu queria contar um pouquinho da experiência que nós tivemos no movimento de apoio emergencial, a estratégia que a gente teve de apoio emergencial para o Brasil nesse contexto de pandemia. Então, bom, pandemia a gente sabe o que é, né? Quando uma doença infecciosa ela se alastra por diferentes regiões de um continente, quando se alastra por diferentes continentes, então ela se constitui, essa distribuição alastrada de uma doença infecciosa se constitui uma pandemia. E é isso que a gente está vivendo com a Covid-19. Que é a síndrome, né? Então, o Baobá, nesse contexto, fez um edital que foi lançado no início de abril. Nós recebemos 1.037 inscrições em 2 semanas de solicitação de prevenção, de mobilização, de engajamento. As ações de prevenção eram orientadas, sobretudo, para comunicação e informação. A gente sabe que nós conseguimos mudar os nossos destinos quando nós temos acesso à informação, quando a informação chega para a gente, a informação correta, em linguagem adequada, quando a gente consegue se enxergar naquele contexto, a gente vai buscar elementos para transformar a realidade e nos proteger dos riscos de adoecer, de não receber o cuidado adequado e, infelizmente, os riscos que a gente também vive de perder a nossa vida. Então, essas ações do Baobá eram focadas na prevenção da infecção ou do adoecimento pelo novo coronavírus. E ações foram 350 iniciativas de pessoas e de organizações apoiadas
mas nós alcançamos 18 mil pessoas indiretamente, mais de 1.200 famílias, com distribuição logística ou de alimentos, com as informações e a comunicação para reduzir o risco e defender os direitos, com produção e distribuição de máscaras, distribuição de kits de higiene, de limpeza, mas também empreendedorismo, né? Algumas pessoas que iniciaram um novo trabalho no contexto da epidemia da pandemia e que tiraram as suas famílias de uma situação de falta de dignidade, de nobreza, de honra de ser humano com um valor tão grande quanto a gente tem, né? Então, contar um pouquinho dessa história para também, assim como a gente está mobilizando as pessoas para saberem sobre a ação catadora, também mobilizar as pessoas para saberem mais sobre aquilo que nós fazemos no Fundo Baobá. Fernanda, obrigado. Nossa, que explicação maravilhosa. Eu quero pedir para as pessoas, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre exatamente os editais que o Fundo Baobá está lançando agora, que é muito importante para ajudar pessoas que estão gestantes, crianças. Então, tem várias perguntas aqui, Fernanda, sobre como acessar esse edital. Eu só vou pedir para as pessoas, então, dá uma compartilhada na live para as pessoas que têm ONGs, que trabalham nessas frentes, para todo mundo já poder tirar algumas dúvidas e a gente conseguir ajudar mais gente. Pelo que eu entendi, esse edital é para pessoa física, então não precisa ser necessariamente não precisa ser necessariamente uma pessoa jurídica, né, com contador, com tudo isso. E a Fernanda vai explicar um pouquinho mais. Quando a gente percebe as desigualdades sociais promovidas pelo racismo, a gente percebe que o Brasil inverteu alguns valores e alguns princípios, né? Quando a gente vai para o Japão, a gente percebe que quem trabalha na reciclagem é bem remunerado. Quem trabalha em alguns países europeus no processo de coleta do material reciclado, dos resíduos, tem um salário digno, né? São bem pagos. Os professores nesses países também são bem pagos. Historicamente, o Brasil dedicou muito dinheiro para os bandeirantes, aqueles que construíam estradas, matando índios e através de pessoas escravizadas. E construir estradas, construir coisas no Brasil passou a ser uma prioridade. E aí nasceram as matrizes da Odebrecht, dessas grandes construtoras, e tudo que o Brasil pensa é em proteger as empresas, proteger já os capitais, e não as pessoas. As pessoas, na nossa economia, ficam cada vez mais vulneráveis, né? A gente, às vezes, encontra pessoas em situação de rua que vieram das classes mais altas, às vezes. Porque quando você não protege pessoas, a empresa continua lá, mas essa pessoa caiu, né? A pessoa humana no Brasil parece que nunca é vista. Quando a gente encontra uma instituição como o Fundo Baobá e outras, que estão valorizando o indivíduo, a pessoa, e acredita que quando você investe numa pessoa como a Mara, como a Dona Terezinha, essa pessoa reproduz isso, cresce, e aí as instituições são positivas, aí as instituições são benéficas socialmente, a gente tem que dar muito apoio. Então, que bom, o Fundo Baobá foi um apoiador do nosso documentário, então a gente traz esse agradecimento também, porque graças ao Fundo Baobá que a gente iniciou esse documentário, e depois foi feita uma parte da produção, depois a outra parte a gente fez na raça, mas se não fosse o Fundo Baobá, acho que a gente não teria nem começado. Então foi muito importante. Eu quero deixar esse agradecimento aqui ao Fundo, a presença, e quero, antes, dando um tempinho para as pessoas compartilharem a live, para vir mais gente, para saber das informações desses editais, quero saber se a Mara quer falar mais alguma coisa, antes da Fernanda apresentar os editais. Ai, Max, eu sempre quero falar, gente. Eu adoro falar. Eu amo falar. Acho que falar cura, falar sara, né? Eu amo falar. Então, se perguntar sempre quando eu quero falar, a resposta é sim.
quando a gente fala de todo esse contexto, né, que está acontecendo com a pandemia, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo nos quilombos, dentro da casa de Mara, da casa de Tereza, né? É bem intenso, isso é bem forte falar do que nós estamos vivendo e resistindo. Nós temos que entender que a pandemia trouxe uma situação, um estado, né, onde as pessoas ficaram chocadas, onde as pessoas ficaram com medo, onde as pessoas ficaram isoladas, né? Mas nós temos que lembrar que esse contexto do medo, esse contexto do isolamento, esse contexto do confinamento já sempre existiu, né, gente? Nós, negras, catadoras, mulheres do acarajé, mulheres da arte, mulheres negras, sempre vivemos essa exclusão dentro das periferias, com nossos filhos, irmãos, sobrinhos. Ai, o filho da vizinha que sai de manhã e chega só 10 horas da noite, que eu me torno tia dele. Eu me torno a tia Mara, a nega que puxava a carroça, que chegava em casa às 7 horas da noite e as crianças estavam soltas na favela, né? E estava rolando o tráfico, né? A economia paralela, dos caras, e estavam as crianças, e estava eu com a economia dos resíduos sólidos. E eu, dentro do meu cansaço, eu fazia um bule de chá, um saco de pipoca, e juntava todos aqueles filhos daquelas minhas companheiras, das minhas vizinhas, que, né, é melhor um vizinho perto do que um irmão longe, né? A gente já tem esse saber. E aí eu fazia pipoca e dava chamate e contava história. E para manter aquelas crianças ali, de frente à minha casa, em cima de um córrego, onde já tinha muitos filhos, eu precisava ter alguma estratégia de sobrevivência, né? E qual era a minha estratégia na minha mentalidade naquele momento, que eu ainda não estava passando fortemente por um trabalho de base? A minha mentalidade naquele momento de resistência era fazer um chá e uma bacia de pipoca. E essa bacia de pipoca era tudo. Eu colocava aquela bacia de pipoca que ia passar de mão em mão de muitos que não tinham nem jantado, nem tomado café, e muito menos almoçado. E aí eu contava história. Eu contava história, a história da África, a história do Baobá, a história disso, a história daquilo, e sempre falando para eles de coisas boas. De coisas boas. Porque tinha todo um cenário trágico do crime, da violência, do álcool, da droga. E eu ficava ali, eu era nova, não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu só fazia, tinha alguma coisa que me impulsionava a fazer aquilo por aquelas crianças. E hoje eu sei porque eu era criança que vivi na rua, né? Eu fui uma menina que vivi no mundo, que vivi várias coisas. Quem vê o documentário, quem entrar, quem, né, contribuir com a gente, vai ouvir toda a minha história e como eu me tornei essa contadora de história, mãe, mulher, negra, catadora, tal. E aí hoje eu vejo algum desses meninos, como o Hugo, que está em outro país fazendo intercâmbio, né? Um dia ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim: hoje eu estou aqui porque você estava lá. Né? Isso é muito forte. E aí eu entendi a força do trabalho de base, desse trabalho que eu estou fazendo aqui, que você está fazendo aí, que nós estamos fazendo vendo essa live. É o trabalho de base, é o trabalho de formar as pessoas, de dar condição delas a ter esperança. Porque a pandemia chegou, né? Chegou, deu uma brecada aí em todo mundo. Mas nós, mulheres negras, povo de periferia, o pessoal que está à frente da cooperativa, negros, algumas mulheres brancas, indígenas, haitianas, bolivianas, né? Porque, como eu falei, gente, é um desmonte mundial de todo o nosso avanço. Porque em 10 anos nós avançamos. Temos coisas difíceis para falar nesse momento. Mas temos que falar que nesses últimos 10 anos, eu como mãe, como mulher preta, catadora, nós avançamos. E não foi um avanço político, entendeu?
Não podemos colocar que isso foi só um avanço. Não, porque quando a esquerda estava. Não, isso foi um avanço do povo preto. Isso é um avanço seu, preta. Meu. Seu, Marília. Seu, Max Milton. Entendeu? Mãe Dango. Regina. Isso foi um desmonte que nós estamos há anos construindo. Porque eu nunca vou esquecer o dia que o Milton, eu sempre tive na cooperativa acesso a livros. Eu nunca vou esquecer o dia que o Milton, do Movimento Negro, entrou dentro da cooperativa com um livro desse tamanho. Entregou na mão da minha filha, Laísa. Era a história da humanidade, né, Lala? Acho que era a história da humanidade. E o Milton entregou na mão da minha filha e disse: leia. Negra, leia. Leia. Leia tudo, aprenda tudo que os livros, coma livro, durma livro, respire livro. E minha filha entrou na USP. Ela não entrou na USP por causa de cota. Ela não entrou na USP porque ela batalhou, só batalhou, não foi por meritocracia e tal. Ela entrou na USP porque houve um trabalho de base do movimento negro. Entendeu? Esse trabalho do Fundo Baobá, esse trabalho que a gente faz, eu, a Cambela, a Tala, a Mandango, a Regina, a Marília, de falar para o outro que, assim, preto, preta, eles fazem desmonte, mas nós temos história de avanço, nós avançamos. Nossos pretos entrou na universidade, gente. Desde 2013, os negros se posicionaram, avançaram, entendeu? Então não foi, todo mundo fala, que não sei o quê, que no ano político não foi nada político, não. Porque a nossa política do povo preto é resistência, é trabalho de base. Estamos no meio da pandemia. Nossos pretos mais velhos, nossos pretos mais jovens, nossa juventude, não tem que ficar só mocosado para não ir para a escola e depois ir para um baile. Não, tem que formar. Você foi para a universidade, o que você está fazendo nessa pandemia para contribuir com o menino do lado da favela, que não está tendo esse acesso? Então, é essa organização do povo preto, como do povo baobá, como do movimento negro, como das mães de santo, como das casas de axé que têm resistido a tudo isso. Nós precisamos da formação de base, para a gente continuar, para a gente ter esperança. Porque a gente já estava num processo de desmonte mundial. O cara lá nos Estados Unidos, o tal daí do Brasil, que eu nem falo o nome, né? Os caras já estavam todo mundo articulando como parar esse povo. Em 10 anos esse povo avançou. Esse tal do Fundo Baobá está dando recurso, esse povo está lendo, esse povo está entrando na faculdade, esse povo está se entendendo. Não haverá mais correntes a partir do momento que eles conseguirem avançar. As correntes caem quando você faz trabalho de base. Quando você entra no link, quando você assiste a live, quando você ensina o menino do lado a entender a sua história. Porque ter conhecimento não é ler, escrever. Não é saber matemática. É se entender. É entender a sua comunidade. É mostrar os problemas da sua comunidade. É mostrar o que acontece no seu entorno. É mudar a história. Se você não pode mudar a história do mundo, você pode mudar a história do seu entorno. Você pode dar voz para a Terezinha, para a Mara, para a Fernanda, para as mulheres que vêm refugiadas do Haiti, para as bolivianas, para as indígenas, para as ciganas, para as domésticas que perdem seus filhos do nono andar. Essa é a nossa arma, fora da pandemia ou dentro da pandemia. É dar trabalho de base, é dar esperança. Porque nós precisamos ter esperança. Precisamos usar máscara, usar gel, precisamos ficar dentro de casa nos momentos que dá para ficar, mas nós precisamos ter esperança no nosso trabalho de base, porque nós construímos um mundo melhor, e é isso que eles morrem de medo. Eles morrem de medo do nosso trabalho de base, do Baobá ir lá e falar assim, não, vamos contar como é que essa mulher catadora preta adotou 26, não foi 25 não, mas 26 filhos. Como que ela criou em cima de um córrego, como que ela puxou essa carroça, como que as filhas delas entraram na universidade.
É um desmonte. É um desmonte de tudo isso. E quando você faz o seu trabalho de base, você dá voz. Você dá voz. Você dá voz. E quando você dá voz, as pessoas ouvem, as pessoas mudam, a quebrada muda, o povo preto faz capoeira, vai para o santo, vai para suas igrejas. As pessoas têm esperança, precisamos dar esperança, lutar pela esperança do nosso povo. Independe da pandemia ou não, nós sempre ficamos isolados, nós sempre tivemos esse processo dentro das senzalas, de ficarem trancados e não tinha internet, e não tinha voz. Então, a gente não pode entrar em pânico, né? Nós não podemos entrar em pânico porque eles estão em pânico porque eles nunca viveram dentro de uma senzala, dentro de uma favela, com 10 pessoas usando o mesmo banheiro, um apertado, outro na porta, outro no banho. Nós não podemos entrar nesse pânico. Precisamos trazer esperança. Precisamos trazer certeza de que mesmo na pandemia, nós não vamos deixar a nossa história morrer. Não vamos deixar o nosso povo morrer, a nossa fé morrer. Nós vamos continuar, né? É isso, porque senão eu falo muito, gente. Fala que fica tudo entalado, né? Já mais um pouco aqui até o norte. Para as pessoas compartilharem a live, possa tá tudo tá ok? Então a gente vai começar a falar agora desses novos editais. Uma forma quem vem dando muita esperança para a gente, uma das instituições, e faz isso com muito profissionalismo, excelência, é o Fundo Baobá. Ele tem 2 novos editais para a população negra, e eu vou pedir para a Fernanda explicar exatamente esses editais, como funciona, como as pessoas podem entrar, como as cooperativas, tem muitas perguntas aqui, de como as cooperativas... Olha lá quem está aí, Mara. Dá um oi pra gente, quem é que está aí do seu lado? Dá um oi aqui para todo mundo. Só dá um tchau aqui. Quem é que tá aí? Dá um só oi. Dá a mãozinha aqui. Ela lá, ela lá. Dá um oi para todo mundo. Ela lá ela fala um oi. É a filha da Mara, que foi para a USP, que se fez gestão ambiental, fez pedagogia. Dá um oi, Laísa, para todo mundo aí. Fala um oi, só fala um oi, grita um oi. Só fala daí, oi. Oi, tá gente. Ela falou oi, gente. Não vou aparecer. E ela ficou emocionada, assim, né? Assistindo a live. Esse processo, né? De dar voz ao nosso povo emociona muita gente. Você só fala, é mimimi, é drama, mas a gente fica emocionado. Quebramos as correntes, né? Nós estamos aqui, passando por uma pandemia. Nós 3 aqui sentados, resistindo, né? Pois é. Dando formação para o nosso povo, fazendo esse trabalho de base, né? Exatamente. Que é tão difícil para a gente, que tem toda uma rotina, que tem todo é um recomeço para mim. Não ficar isolada, bocosada na minha casa, é um recomeço. Poder saber que a gente não está acorrentado, eles não nos pararam. Eles nem, mesmo sem eu ter um conhecimento da leitura, eu consigo falar. Eu consigo estar aqui com vocês, que sabem ler. Eu tenho voz nesse contexto de luta. Né? Eu sou representada através do Fundo Baobá, que me dá essa condição, através das pessoas que nos dão essa condição. Cíntia, da Baixa das Mulheres, a Mara, da Baixa das Mulheres, a Regina, o Milton, o Pedro Baobá, o Max, que traz essa minha voz junto com a Dona Tereza. Então não é mimimi, essas lágrimas não são de mimimi. Eu não preciso de mimimi. Eu sei a importância do meu trabalho de base, eu sei que pessoas trabalham a minha base. Eu só não trabalho a base do outro. O outro trabalha a minha base. O Fundo Baobá me fez esse trabalho de base comigo. Eu estou comprometida a levar esse trabalho a outras catadoras. Então é para além do mimimi que as pessoas falam que nós fazemos. É para além do que as pessoas querem que nós sejamos.
Nós estamos anos, luz. Nós estamos anos luta, anos dor, anos sofrimento, anos massacre, anos nós já estamos luz dessa pandemia. Nós já vivemos esse isolamento na senzala, nos guetos, na favela. Então nós estamos aqui só para dizer para vocês que está aí, que está vivendo toda essa pandemia, para nós não é novidade. E nós vamos fazer trabalho de base, que é o mundo racista queira ou não. A esperança somos nós. Nós não temos esperanças em outras coisas. A esperança somos nós. Nós, mulheres pretas, nós, homens pretos, Milton, Egito, Mãe Dango, Mãe Deuá, Mãe Cambela, Tala, essas mães de santo, esse povo do santo que manda o seu axé, que manda a sua força, que acolhe, que cuida. Nós somos isso. Então, nós não vamos perder a esperança, né? Não vamos. Desculpa, gente, eu emocionei como sempre, né? Mas esse abraço da minha filha me faz ver toda essa importância, né? Nosso contexto. Eu agradeço, Mara. Eu agradeço de coração. Muito, 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 assim. Fernanda, então vamos lá, Fernanda. Quais são os nomes desses editais? Como o povo que está aí na live pode entrar no edital? Qual que é a visão do edital? Explica pra gente sobre esses editais aí. Explico, e que história, né? Que força que a Mara traz pra gente, como é essencial esse espaço de trabalhar as bases, de garantir que nós tenhamos voz e que tenhamos vezes, não é uma vez, que a gente tenha vezes, para que a gente possa ser o que a gente quiser, né, e não o que acreditam que nós devemos ser. E os editais do Baobá é para reforçar isso, né? Um edital que é para jovens de 17 a 25 anos que morem aqui em São Paulo ou nas cidades da região metropolitana de São Paulo e que queiram ser apoiados para fazerem um cursinho pré-vestibular. Então, o Max foi meu aluno no Núcleo de Consciência Negra da USP, né? E a gente tem muita história, muita transformação, vidas destas pessoas que fizeram o cursinho, mas também das suas famílias e das suas comunidades. São pessoas que hoje são grandes referências como o Max e que passaram por aquele espaço do Núcleo de Consciência Negra da USP, lá no início da década de 90, e agora o Fundo Baobá retoma esse espaço de importância de preparação para o ingresso na universidade. Então, jovens de 17 a 25 anos, como eu falei, residentes aqui na cidade de São Paulo e região metropolitana de São Paulo, que queiram ter bolsa de estudos para fazerem o cursinho, e também, além da bolsa de estudos no cursinho, vão ter ajuda de custo para transporte, alimentação, vão participar de atividades de orientação profissional para a escolha do curso que queiram fazer, da carreira que queiram seguir, ampliação das habilidades socioemocionais, para aprender a lidar e mediar conflitos, a trabalhar em grupo, a desenvolver o seu potencial criativo, porque como a Mara falou, né, muitas vezes tem gente que vai para a universidade, inclusive, e não tem potencial criativo, não tem outras habilidades para juntar, para engajar pessoas, para liderar os seus grupos. Por quê? Porque achou que bastava o conhecimento técnico, e a gente acredita na transformação com este potencial, que é o potencial humano. Por isso, essas pessoas também vão ter esse tipo de investimento, vão participar de atividades socioculturais, de visita a museus, de leituras mediadas dos livros, não só aqueles que vão
ser obrigatórios para o ingresso nas universidades, em especial nas universidades públicas, e conhecer mais sobre a presença negra na cidade, né? Isso nos fortalece no enfrentamento ao racismo, porque ainda que sejamos jovens, nós já vivemos o impacto do racismo nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias, porque nós somos produto, né? Nós somos produto do meio. Então, a gente precisa se fortalecer para transformar, para crescer, transformar, trazer mais gente conosco. Então, o edital está aberto, vocês podem visitar a página, o site do Baobá, baobá.org.br, também nos seguir no Instagram e no Facebook, e lá vocês vão ter todas as informações. Se você não é jovem, mas tem filhos, conhecidos, sobrinhos, netos, que possam estar se inscrevendo no edital, serão 100 bolsas de estudo para jovens com todo esse pacote. Vem um kit, né? A gente brinca que vem um kit. Então, é muito importante que vocês possam visitar o site, saber mais informações, leiam as informações que são perguntas e respostas frequentes, porque às vezes a gente lê o edital, não entende muito, mas tem lá perguntas e respostas para ficar um pouco mais fácil das pessoas entenderem. E o outro edital, que é Primeira Infância no Contexto da Covid-19, esse ainda é pensando nesse impacto da pandemia na vida das famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, ou que tenham mulheres grávidas, mulheres que acabaram de dar à luz e estão vivendo esse momento do pós-parto, mulheres adultas e adolescentes. Esse edital é um pouco diferente, ele é para profissionais dos diferentes setores da saúde, da educação e da assistência social, é para profissionais dessas 3 áreas de conhecimento que tenham experiência em trabalhar com famílias, com crianças de 0 a 6 anos, com crianças, com cuidadores dessas crianças, com mulheres e adolescentes grávidas e com pessoas que estejam nessas famílias, que tenham crianças de 0 a 6 e que estejam vivendo situação de violência ali dentro da casa, ou que o contexto seja um contexto de violência. Por que a gente está fazendo esse edital que é diferenciado? O apoio não vai para a família, o apoio vai para os profissionais que vão realizar ações com as famílias. Por quê? Porque a gente sabe que, em especial, nas comunidades periféricas, naquelas, como a Mara falou, né, que em uma casa moram muitas pessoas em poucos cômodos, com um banheiro só, lidar com essa situação que é de medo, é de preocupação, de adoecimento, mas também junta tudo, né, a preocupação de já não ter mais o seu trabalho, ou de ter todo mundo ali na casa que não estão na escola, por exemplo, as crianças, e que não podem comer lá na escola, todo mundo tem que comer ali em casa durante o dia inteiro, porque tem isso também, né? As pessoas ficam ali, estão já nervosas, tensas, ansiosas e tem uma demanda que é muito maior. Você também perde algumas chances de construir processos que sejam de harmonização daquela situação e preparação para o futuro, né? Então, é muito importante que possa haver também esse tipo de apoio para que as pessoas lidem melhor dentro das suas condições reais, mas para que elas possam lidar melhor com essa situação. A Mara, que tem 26 filhos, né? Imagine uma pessoa
que tem essa história de vida, essa história de transformação das trajetórias, com uma dedicação com essa família tão expandida, e ela contou para a gente há pouco que o recurso que ela tinha, que era um recurso de proteção, era fazer um chá com pipoca e contar histórias. Pois é, hoje não são tantas as pessoas que fazem isso, que têm essa atitude de proteção, de cuidado, mas também de educação, né, de educação para o futuro, de construção de um projeto de vida, de colocar sementinhas ali naquelas cabeças infantis em desenvolvimento, para que elas tenham expectativa de que o seu futuro possa ser diferente. Então, esses profissionais poderão também apoiar essas famílias nos processos de cuidado, de educação, poderão trabalhar com homens que são corresponsáveis pelo cuidado e que não ajudam, eles têm responsabilidade pelo cuidado quando eles estão presentes numa família, né? Então, também isso é importante, precisa ser compartilhado, orientado. A educação é a ação, é um instrumento de transformação, né? O Baobá também prioriza ações de educação para transformar a nossa realidade e prioriza comunicação e memória. Quando a Mara contou para a gente sobre a sua contação de história como estratégia de cuidado e de construção com aquelas crianças de novos projetos de vida, ela falou, eu contava a história do movimento, de pessoas negras, de África, aquilo que eu sabia da história de África, né? Comunicar e trazer a memória são elementos essenciais para que as nossas vozes sejam ouvidas nos diferentes lugares, né? Então, comunicação e memória, educação, desenvolvimento econômico, essas são prioridades do Baobá também, junto com o viver com dignidade. Então, esses editais, eles são orientados por essas nossas prioridades de investimento, porque a transformação vem com ações como essas, né, iniciativas de pessoas, de grupos, que fazem esse trabalho nas bases, com as bases e para as bases, mas também, e aí eu quero agregar um pedacinho, assim, na história que a Mara nos conta, reiterar que as políticas públicas são muito importantes, sim, né? E eu quero contar uma experiência pessoal, já que eu contei da minha relação aqui com o Max, de uma turma de cursinho lá em 95, né, a gente estava conversando antes de começar, o Max foi aluno em 95 do cursinho, e naquela época, em 93, nós começamos a discutir no Núcleo de Consciência Negra da USP sobre a importância de cotas na universidade pública e sobre a importância de políticas de acesso, que eram as cotas, mas políticas de permanência e de ascensão também dentro da carreira acadêmica. Isso é essencial. A USP só adotou políticas de cotas há bem pouco tempo, né? Depois de 18 anos das nossas discussões sobre a importância desta transformação no Brasil, quando pessoas negras viessem a ocupar em maior quantidade os espaços universitários. Então, sim, as políticas públicas são essenciais para a mudança, porque nós, cidadãos, nós somos corresponsáveis quando nós votamos, somos corresponsáveis quando nós cobramos que sejam cumpridos os compromissos de campanha,
quando nós cobramos para que as políticas sejam implementadas, para que o orçamento esteja disponível e para que os gestores que não fazem o seu serviço corretamente sejam tirados, sejam cobrados, sejam responsabilizados por atos que tiram as vidas, que tiram as oportunidades. Mas a sociedade sem um Estado forte e sem políticas públicas são chances para poucos. E a gente consegue contar, falar os nomes, a gente precisa que essa transformação, essa inclusão, que nós não sejamos capazes de citar todos os nomes. Por quê? Porque somos 55% da população do Brasil. E somos muitos, somos milhões. E a gente não vai ter voz para contar sobre os milhões que estão incluídos, que tenham o seu potencial efetivamente desenvolvido. Então, a gente precisa do trabalho de base, a gente precisa da responsabilidade das pessoas para a transformação e a gente precisa de um Estado presente que garanta os direitos de todas as pessoas e que efetivem as políticas públicas, que monitorem e que avaliem para saber se os impactos delas são mesmo para transformar a vida de todos, em especial daqueles que mais precisam, ou se só seguem transformando e dando oportunidades para alguns. Fernanda, que maravilha, muito obrigado, Fernanda. Que lindo esses editais para proteger a nossa população, para proteger as pessoas e para incentivar que as pessoas possam fazer, né? É super importante. Primeiro, agradecer, realmente não estaria aqui se não fosse a Fernanda. A Fernanda foi a primeira pessoa que eu vi no cursinho da USP, lá no Núcleo de Consciência Negra, e ainda não tinha um pensamento político negro organizado, estava só fazendo teatro naquela época. E aí uma amiga me ligou, falou, lá, vamos fazer, enfim, até que é uma história bem interessante, como que eu cheguei, como que eu passei nesse cursinho, mas foi a primeira pessoa que estava lá, sabendo, entrando, foi lá que eu conheci um monte de pessoas, um monte de histórias que eu ainda não tinha tido acesso. Como a gente disse numa live outro dia, somos nós por nós. Se dependesse de uma mega empresa, se dependesse da USP em si, porque eu lembro que o núcleo também era um lugar de resistência não bem-vindo, né? Parou? Fernanda, tá me ouvindo? Eu estou te Tá ouvindo, ligado? mas eu não estou ouvindo o Max. Acho que o Max congelou, caiu. Max, eu também não. Ih, Max, congelou. Gente, essa tecnologia é. E tá reiniciando, Fernanda. Está reiniciando, está Mas reiniciando. vamos continuar, As conexões estão muito ruins. Eu espero que sim. Vamos lá, está voltando, está voltando. Max. Tá voltando. Mas é assim, né, Fernanda? Tá voltando, deixa ele aparecer, porque aqui não tô vendo nada. Ele tá tentando. Emílio, você tá aí? É muito. Achou? Aí, achou? Tá nos vendo, Max? Tá nos ouvindo? Sumiu. Sumiu aí, Fernanda? Aqui sumiu. Aqui também. Acho que a conexão dele está ruim. Esse negócio, né, de depender de um terceiro também para poder se comunicar, né? É tudo novo, né? Agora foi. Ótimo, voltou. Max, novo, né? Estamos com você.
vou desligar meu microfone, peraí. Vai. Tá, eu vou tirar o meu também. Ó, então, enquanto o Max está se organizando, vamos falar, Mara, vou contar aqui para as pessoas, para que elas possam doar, divulgar, colaborar com catadoras. Então, entrem lá, catadoras.cinevozes.com.br, para que o projeto seja conhecido, para que a iniciativa caminhe, se amplie, para que essas pessoas que nesse momento estão vivendo uma situação ainda mais difícil, para que elas possam também acreditar que existe possibilidade de transformação, né? Então, vamos lá, entra, conhece mais e ajuda o trabalho, não é isso, Mara? Conta aí. É assim, Fernanda. A gente precisa de que as pessoas... Você fala, mas tem que doar quanto? Tem que ajudar com quanto? Você tem que ajudar com aquilo que você pode. A 20 centavos, a 10 mil, a 100 mil. Você tem que, quando você for doar, você tem que lembrar, eu sou um trabalho de base. Eu não estou doando um dinheiro para alguém gastar com alguma outra coisa. Eu estou financiando um trabalho de base. Eu estou dando voz. Eu estou comprando um saco de pipoca. Eu estou comprando um chá. Eu estou fazendo refeição na Coreza, uma cooperativa de Sorocaba, para mais de 40 mulheres refugiadas haitianas que não sabem se comunicar, que não sabem dizer quando quer ir no banheiro, quando quer comer, quando quer beber água. Que nós que temos esse trabalho de base, precisamos tentar nos colocar, e eu me coloco, e outras se colocam, né? Eu, como mulher negra, me coloco, tem a Clay, mulher branca, tem outras indígenas que se colocam como essas mulheres que chegam do Haiti, que elas vêm traficadas por várias situações, sabe, Fernanda? Elas vêm por várias situações. E aí chega lá, a gente precisa, minimamente, dar um almoço, porque elas já não jantaram, nem almoçaram. Então, se elas chegarem 7 horas da manhã para trabalhar com o resíduo, e a gente não tiver um pão, não tiver um almoço, a gente está reproduzindo a escravidão, e nós não podemos. Então, nós temos o dever de fazer esse trabalho de base, de doar R$10, doar R$5, doar R$1 para arrumar uma esteira. Tem um vídeo aí no canal que mostra que a nossa esteira quebrou, e nós estamos carregando bags nas costas. Isso é uma reprodução de trabalho escravo. Bag de vidro, bag de material reciclável. Então, isso é uma reprodução de um trabalho escravo. E nós não podemos. Aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro, que eu posso agora é R$1. Mas se você doar R$1, 50 centavos, 10 mil, 1 milhão, você está fazendo um trabalho de base. O importante não é o quanto você contribui. O importante é que você contribua para que haja voz em São Paulo, na Zona Leste, na Zona Oeste, que haja voz no Graja, para as manas, que haja voz para as mulheres haitianas, para as mulheres nigerianas, para as mulheres indígenas, para as mulheres ciganas, para homens. A gente precisamos fazer esse trabalho de base. E não é com milhões, não. Eu só posso doar se eu tiver R$100 para doar. Não, você só precisa da voz. Você precisa só contribuir com o mínimo ou com o máximo. Vai do que você puder e você se confia. E fazer o que o Baobá faz, nos dá voz, né? E eu vou encerrar, gente, né? Já vai para 1 hora. Max voltou. Mara, que bom aqui. Voltou. Voltei, caiu aqui a internet, mas a gente já recuperou. Já recuperou, mas que bom. Que ótimo. Tá lindo. A gente, só concluindo, né? Então, assim, quando eu entrei no núcleo de consciência negra, que essa transformação aconteceu, e realmente eu só tô aqui hoje por conta disso, e muitas vezes somos nós por nós, né? Então a gente vem fazendo uma luta secular,
isolado, onde a gente luta por políticas públicas, mas elas raramente são eficazes, raramente são dadas, raramente são levadas adiante. Vai e vem, vai e volta. Muitas vezes eles burlam as próprias políticas, o que o Luiz Gama chamava de lei para inglês ver, né? Então aqui no Brasil as leis não pegam, as leis nem sempre têm valor para todo mundo. Então a gente, enfim. Gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo. A live foi maravilhosa, muito emocionante. Eu quero que vocês entrem eu vou deixar para próximo domingo, porque lá na cooperativa da Mara teve um problema, numa das cooperativas onde ela trabalha com uma população de haitianos, teve um problema com uma esteira. Max, arruma isso. Não é cooperativa da Mara. É na cooperativa onde a Mara trabalha. Na Mara cooperativa. Não tem cooperativa. Cooperativa é um coletivo. Eu não tenho nada, não sou dona de nada, não é meu povo. Entendeu? É onde eu estou nesse momento fazendo parte de um coletivo. Na cooperativa onde a Mara está contribuindo, né? Já conto eu o estou resto, contribuindo, Já estão conto contribuindo o resto comigo. Estão contribuindo comigo e eu estou contribuindo com essas mulheres. Nós mulheres não temos cooperativa, não temos um povo, entendeu? Nós somos um coletivo. Nós temos só a vida, nós temos um ao outro, é o que nós temos. E no espaço onde eu estou sendo contribuída e estou contribuindo, a esteira quebrou. E nós estamos fazendo um trabalho muito difícil, né? Um trabalho braçal, um retrocesso do nosso trabalho, porque a gente tem uma esteira que leva o material até as catadoras, e agora nós estamos tendo que alimentar essa esteira com serviço braçal, de linha de frente às mulheres, né? As mulheres negras, as mulheres refugiadas haitianas. E aí vem vidro, vem peso, vem todo um contexto que é um retrocesso que nós não podemos aceitar viver isso. E nós estamos precisando de colaboração para arrumar essa esteira. E não é colaboração para outra coisa, é colaboração para arrumar a nossa ferramenta de trabalho para que a gente consiga estar à frente do nosso trabalho, né, que é um trabalho essencial, de doutoras e doutores do meio ambiente, catadoras, recicladoras, mulheres do saco, homens do saco. E dentro desse saco tem água, tem minério, tem meio ambiente, tem vida humanitária para todo um sempre. Amém. Né? Então esse é o nosso trabalho. E aí a gente quer que vocês contribuam, que vocês vejam, que vocês entendam. E o Cinevoz está aí aberto para pergunta, vocês podem perguntar, e a gente pode estar respondendo depois num processo paralelo. E é essa a nossa coisa, nossa pegada, né? E a minha filha está aqui, mãe, pá, porque se deixar ela vai, né, Fernanda? É tanta coisa, ela vai mesmo. Gente, esse vídeo... né? Esse vídeo da Mara, a gente ia subir aqui, mas eu não conseguimos subir ainda esse vídeo aqui. Mas está lá no Facebook. Veja lá no vídeo da página Cinevoz do Facebook. E aí está lá esse vídeo que é a cooperativa onde a Mara está trabalhando agora fez, né, para divulgar essa situação. Então a gente pede para compartilhar. Quem puder, entra lá no Facebook, dá uma curtida, compartilhe os nossos vídeos, e eu vou pedir assim, nosso encerramento, eu já encerro por aqui agradecendo todo mundo que esteve durante a live, todo mundo que esteve presente, assistindo, participando, a Fernanda aceitar esse convite representando o Fundo Baobá, assim, a nossa história se conectando, se religando, fazendo novas histórias. Obrigado, Mara, mais uma vez, assim, paixão de coração, essa luz. Gente, tchau, obrigado, e que vocês fiquem com as últimas palavras. Obrigado. Eu quero agradecer em nome do Fundo Baobá por essa oportunidade de estar com vocês, de conhecer um pouco mais sobre a história dessas mulheres que transformam a realidade e contribuem para que a gente tenha saúde ambiental, para que a gente tenha economia girando. E então, muito obrigada, Max, por nos permitir essa construção, essa ponte, né? E quero convidar todas as pessoas, agradecer por quem acompanhou conosco e quem vai ver no futuro próximo e quem vai divulgar essa live também no futuro próximo, já agradecer.
mas convidá-los a conhecer mais sobre o que nós, no Fundo Baobá para a Equidade Racial, estamos fazendo. Então, visite o nosso site, baobá.org.br, assine nosso boletim, que sai uma vez por mês, nos siga no Instagram, no Facebook, no Twitter, e faça conosco parte desse grupo que acredita na justiça social e que luta por uma sociedade justa sempre. Eu quero agradecer, assim, as pessoas que eu amo muito, Cambela, Carla, Lala, Mãe Dango, Regina, Milton, a minha família. Quero agradecer a Fernanda, né, a Dona Tereza, ao Max, a Marília, né? Quero que logo esteja aqui, nem na direita, nem na esquerda, à frente desse trabalho com a gente, por nós termos vozes. E nós precisamos ter essas vozes. Por mais que seja difícil, que a internet não pega, que a gente não sabe, que as crianças correm, o cachorro fica do lado, nós precisamos ter essas vozes. Agradecimento a todos. Quando você assiste, você não dá essas vozes, né? Precisamos formar e construir isso juntos, né? Por mais que demore, minha filha, vai demorar. Precisamos fazer isso. Construir, ter esse tempo de aprendizado, de amor, de formação de um outro. Muito obrigada a todos vocês. Gente, até o próximo domingo. Próximo domingo, Dona Terezinha recebe o ator Eduardo Silva, que também faz parte do documentário. Então a gente vai estar aí aguardando vocês, e mais informações na nossa página do Facebook do cinevozes.com. Tchau, obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Bom domingo. Bom almoço.